A paz do Senhor Jesus, igreja. Deus abençoe a todos em nome do nosso querido e amado Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje quero deixar um estudo para vocês sobre as estratégias de Satanás na nossa vida, para nós conhecer um pouco mais como o diabo vem nos enfrentar e para nós ter uma chance de defesa contra o diabo, sempre na presença do nosso Senhor. Inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Toque lá no sininho para que as notificações, quando eu colocar vídeo, cheguem até vocês e possam alcançar mais almas. Amém? Então descubra 5 verdades sobre Satanás. Para você conhecer o diabo e vencer a batalha espiritual, quanto mais você souber as estratégias do diabo, mais chances terá de derrotá-lo. Amém, igreja? Quando uma nação declara guerra contra outra, a primeira coisa que ela precisa saber é que o inimigo que ela está prestes a enfrentar, suas características, seus planos e objetivos, seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Enfim, é possível entrar em uma batalha sem ter o mínimo de informação sobre quem está lutando do outro lado. Caso contrário, a derrota é quase certa. É assim como um exército precisa conhecer e estudar as características de seus inimigos. Nós também precisamos saber quem está enfrentando diariamente em nossas vidas. A Bíblia diz que estamos em meio a uma batalha espiritual contra Satanás e seus demônios. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. A nossa luta não é contra a carne, contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Perceba que este versículo não fala que essa é uma luta de Deus contra o diabo, mas sim que nós temos que lutar contra as forças espirituais do mal. Ou seja, estamos em guerra e por isso precisamos saber quem é Satanás. E para derrotá-lo temos que descobrir de onde ele veio, quais são os seus objetivos aqui na Terra, como ele agiu contra os outros homens de Deus no passado e como pode agir em nossas vidas. Sem essas informações fica difícil montar uma estratégia de batalha espiritual para vencer o inimigo, que é o Satanás. Vamos lá. Primeiro, saiba de onde Satanás veio. Amém? De acordo com a Bíblia, no segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu. Neste mesmo dia surgiram os anjos. Um deles que impressionava por sua beleza e sabedoria. Quem era ele? A Bíblia diz que o nome dele era Lúcifer. Ele foi um ser mais exaltado de toda a criação e tinha acesso à sala do trono de Deus. Amém? A Bíblia diz que ele foi ungido como um querubim guardião. Ele era perfeito, até que um dia ele se tornou orgulhoso por causa de sua beleza e a sua alta posição na hierarquia celestial. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao 15. A partir daí, Lúcifer decidiu que queria construir seu trono acima de Deus e convenceu cerca de 1/3 dos anjos a apoiá-lo. Enganou os anjos, com certeza. Então, uma batalha espiritual foi travada lá no céu. Você pode ler lá em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 7 ao 9. Ao lado do bem foi comandado pelo arcanjo Miguel. Deus enviou ele, que derrotou Lúcifer e seus aliados, expulsando-os do céu. Veja o que a Bíblia diz e conta sobre essa história. Amém? Abre a Bíblia lá. Está em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Vamos lá. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei ao alto dos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas
às profundezas do inferno, você será levado e irá ao fundo do abismo. Amém? Oh, glória! Deus é maravilhoso, irmãos. Ele não tem poder sobre os anjos de Deus, os filhos de Deus no céu e nem na terra. Amém? A partir daí, Lúcifer e seus anjos foram lançados na terra. Daí, né, o termo anjos caídos, que significa? E depois dessa punição, que era ele, Lúcifer, que agora é conhecido como Satanás, depois da sua queda. Amém? Continua se rebeliando ainda contra Deus, a procurar destruir quem? O ser humano, que foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo, irmão. Você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, irmão. Amém? Por isso que Satanás quer destruir a sua vida. Mas vamos nos preparar para vencer esta batalha, amém? Vamos lá, segundo. Saiba quem é Satanás. Quem é Satanás? O seu nome em hebraico significa acusador, adversário. Ele é o grande inimigo de Deus e do seu povo. Por isso não podemos esperar alguma coisa boa dele. A Bíblia diz que Satanás pode até se transformar em um anjo de luz, porém é para enganar as pessoas. Você pode ler, está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Então, irmãos, tome cuidado para não cair nas suas ciladas. A Bíblia diz, normalmente ele é chamado de diabo ou Satanás, pai da mentira, mas também é conhecido como o grande dragão, a antiga serpente, o enganador do mundo inteiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 11. Está também no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9. Amém? Ele também é chamado de acusador de nossos irmãos. Está em Apocalipse 12, versículo 10. É chamado de maligno. Você pode encontrar também que está escrito em Mateus 13, versículo 19. É um mentiroso, ele é assassino. Está em João 8, 44. Ele é o Deus deste mundo, deste século. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele é o tentador, entre outros nomes. Amém, igreja? Vamos lá para a terceira parte. Saiba qual é a missão de Satanás. Qual é a missão dele, irmãos, aqui na Terra? O principal objetivo de Satanás é impedir os planos de Deus de todas as maneiras possíveis. É isso que acontece de diversas formas. Às vezes seus ataques são muito claros e óbvios, mas muitas vezes ele opera de maneiras bem mais discretas, procurando enganar as pessoas e afastá-las de Cristo. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Está em João 10:10. Isso quer dizer que nenhum de seus planos é bom. Se você ligar a TV agora, neste momento, e acessar ao site de notícia ou jornal, né? Você verá que quanto ele tem trabalhado para destruir vidas, famílias e até mesmo nações. Satanás também ele é especialista em oferecer propostas tentadoras e caminhos que parecem ser bons, mas na verdade são armadilhas para nos destruir, nos tornar escravo do pecado e nos causar muito sofrimento. Ele é o mestre do engano e por isso Jesus chamou de o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira, irmãos. Cuidado, está lá em João 8:44. E por falar em mentira, uma das missões de Satanás é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe, que é apenas um fruto da imaginação do ser humano, das pessoas. Mas por que ele faz isso? Porque se as pessoas acreditarem que ele não existe, deixarão de vigiar e viverão de acordo com seus desejos, desobedecendo assim a palavra de Deus e afastando da presença dele. E com essas pessoas longe de Deus, fica muito mais fácil para o inimigo atacar e destruir essas vidas, destruir família, casamento. Amém? Foi por isso que o apóstolo Pedro disse, vamos ver o que o apóstolo Pedro disse na palavra de Deus? Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amém, igreja? Vamos ler a quarta agora etapa. O que ele possa fazer com as pessoas aqui na terra.
Saiba como Satanás ele agiu lá no passado. Vamos ver? Um dos segredos dos exércitos, antes de iniciar uma guerra contra um inimigo, é conhecer como ele se comportou em batalhas passadas, porque dessa forma ele consegue se prevenir de possíveis ataques e contra-atacar em áreas que o outro já demonstrou ser mais frágil. Da mesma forma, quando estamos em uma batalha espiritual, temos que saber como Satanás agiu no passado, para não permitir que ele faça o mesmo contra nós. Por isso, veja alguns exemplos na Bíblia de como o diabo agiu na vida de homens e mulheres de Deus. Satanás, no passado, enganou quem? Eva e Adão. Em Gênesis capítulo 3, o diabo aproveitou o momento em que Eva estava caminhando sozinha no jardim e despertou nela o desejo de comer do fruto proibido, e que não tinha nada demais desobedecer a ordem de Deus. E assim que pecou, ela também influenciou o seu esposo Adão a fazer o mesmo. Tudo aquilo era a armadilha do diabo. E como consequência dessa desobediência, o casal, irmão, ó, fala sobre famílias, ele destruiu uma família lá no jardim. O casal perdeu a comunhão com Deus e foi expulso do jardim do Éden. Amém? Essa foi a primeira vitória que o inimigo teve lá, em uma batalha espiritual na vida de um ser humano. Venceu, tirou o casal do jardim. Então você vê como o diabo age hoje nos casamentos, nos lares, nas famílias. Tome cuidado, irmão, vigiar, irmão, porque vai chegar o grande dia. Nós vamos deixar esse corpo e vamos prestar conta. Aleluia! Vamos lá. Satanás também atacou a vida de Jó. Nenhum outro livro do Antigo Testamento dá tanto destaque ao inimigo quanto ao livro de Jó. Isso porque o diabo quis tanto destruir a vida desse homem que chegou a pedir a Deus permissão para atacá-lo e para provar a fidelidade dele, de Jó, lógico. O Senhor permitiu que o inimigo tirasse tudo o que ele tinha e ainda o deixou muito doente. Mas mesmo assim, Satanás perdeu aquela batalha espiritual. Amém, igreja? Porque Jó não abandonou a sua fé em Deus em momento algum. Então jamais, irmãos, abandone sua fé em Cristo Jesus, porque Ele é o único que pode te salvar. Não vire as costas para Ele, irmão. Sei que a luta contra a carne é difícil, irmão. A carne é tentadora, mas em Jesus Cristo você terá vitória. Amém? Vamos lá. Satanás tentou Jesus aonde, irmão? Você lembra lá em Mateus 4, capítulo 4, versículo 1 a 11, diz assim: ele tentou Jesus no deserto. Assim como a serpente seduziu a Eva, ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus no deserto. E por que ela fez isso? Porque sabia que se Cristo caísse em tentação e pecasse, Deus não poderia mais oferecer a vida do Cordeiro sem mancha e sem sacrifício pelas nossas vidas. Amém, igreja? Como resultado disso, Satanás teria a raça humana em suas mãos para sempre. Amém, igreja? Satanás também atacou a saúde física de quem? De uma mulher. A Bíblia diz aonde? Em Lucas capítulo 13. A Bíblia diz lá em Lucas 13 que uma mulher judia sofria há mais de 18 anos com uma doença na coluna que fazia com que ela vivesse encurvada e não conseguisse se endireitar para caminhar. Mas Jesus disse que aquela mulher vivia naquela condição. Por quê? Porque Satanás a mantinha presa. Está em Lucas capítulo 13, versículo 18. Amém, igreja? E em seguida, Cristo se encheu de compaixão e curou aquela mulher. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Vamos lá, tem mais, irmãos. Vamos lá. Satanás quis matar a quem? Vocês lembram? A Pedro. Pedro era um dos discípulos mais favoritos de Jesus e um dos principais pregadores do Evangelho após a morte e a ressurreição de Cristo. Como sabia que a palavra salvaria milhões de pessoas em todo o mundo, o diabo foi até o Senhor e pediu para que a vida do apóstolo lhe fosse entregue. Veja o que Jesus disse ao seu amigo: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça aos seus irmãos. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 32. Leiam na Bíblia.
Esses são apenas alguns exemplos, irmão, que eu quero deixar aqui de que o inimigo tenta destruir as nossas vidas, principalmente quando somos fiéis a Deus. Saiba que Satanás é invencível. Por mais forte que a pessoa que possa ser, ele não é invencível, né? Quer dizer, por mais forte que ele possa ser, nós podemos vencê-lo. Com o quê? Com a nossa fé em quem? Em Cristo Jesus. E também na oração, no jejum e principalmente na leitura da palavra de Deus e a obediência ao Senhor. O que a Bíblia diz? Vamos lá. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Amém? Então, você pode o quê? Usar a armadura de Deus para vencer Satanás. Só com a armadura, irmão, e na palavra. Você está protegido e não precisa ter medo. A Bíblia diz que o poder do diabo é limitado. Está lá em Jó 1, capítulo 1, versículo 12. E em Jó 2, capítulo 2, versículo 6. Amém? E quando você obedece ao Senhor e resiste aos ataques do inimigo, ele foge de vocês. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Por isso, meus irmãos, o segredo para vencer essa batalha espiritual contra Satanás é não ignorar que ele existe. Não ignore isso, porque ele existe. E o que ele pode fazer? Ele faz sim, ele luta contra a tua vida, porque você é imagem e semelhança de Deus, amém? Mas ao mesmo tempo você tem que saber que o poder do diabo é limitado e que ele já foi derrotado uma vez. Por quem? Por Jesus Cristo na cruz. Oh, glória! Aleluia, igreja! Se você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora você está do lado do vencedor e nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Amém, igreja? Esta é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo, vamos vencer o diabo na oração, no jejum, na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Hoje tem muitas pessoas focando em pastores, em templos, mas eu quero dizer para você, foca na presença de Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e porque a Bíblia diz que Ele é o único pastor que nos ensina através de quem? Do Espírito Santo sobre a tua vida. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal e Deus abençoe a sua vida. Eita glória! Aleluia!